Mas o que o líder tem que entender é que se ele está usando muito business partner, muito analista de qualidade, melhoria de processo, as pessoas de apoio estão muito próximo dele o tempo todo, é porque você não está fazendo o trabalho adequado, você não está sendo um líder eficiente. Porque se você fizer tudo o que você precisa realmente fazer enquanto líder, essas pessoas não precisam estar à tua volta, porque você já vai estar cuidando das pessoas, você já vai estar fazendo os processos de RH, você já vai estar fazendo melhoria contínua na sua área. Isso é obrigação de líder. Olá, bem-vindo ao Na Trincheira, um espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. E o nosso assunto hoje são profissões que existem por causa da ineficiência da liderança. Wilson, será que existem profissões que só existem mesmo por causa de ineficiência da liderança? Faz sentido isso? Ter uma profissão por causa de ineficiência? Não faz sentido, Rafa, mas existe. Na verdade, são profissões que são muletas de líder. Só existem para ajudar o líder a fazer aquilo que ele já não está fazendo. Posso citar alguns exemplos? Existem até nomes chiques que são dados para essas profissões, como por exemplo agilistas, né? Que tem a função muitas vezes, esse já está mais escasso, já nasceu e já está morrendo ainda bem, né? Mas na área de software, os agilistas eles tentam motivar o time, engajar o time para fazer as reuniões, fazer leituras de indicadores para o time, né? Controlar os números, né, da equipe e os seus indicadores, implantar alguns processos de melhoria no processo de desenvolvimento de software. Na hora que eu olho para essas atribuições, eu olho para um papel de uma liderança, me parece que é exatamente igual. Mas tem outros equivalentes, né, que não é na área exatamente de software, como a gente pode falar analista da qualidade. É aquele líder que ele só consegue implementar uma inovação, uma melhoria na área dele quando vem um analista da qualidade, alguém de melhoria de processos, né, e faz uma análise na área dele para ver as ineficiências da sua área. Ele é responsável pela eficiência do seu time, ele tem que implantar as melhorias. Obviamente, você tem um outro profissional que ele pode oxigenar, ele pode ajudar a olhar de fora e ajudar ele no movimento, tudo bem, mas hoje o que está acontecendo e o aumento do número desses profissionais no mercado está porque o líder está terceirizando essa atividade para o analista da qualidade ou para quem tem que melhorar processos, como se isso não fosse a atribuição dele. Mas tem uma profissão que eu acho mais interessante e que surgiu aí tem pouco tempo, né? Eu acho que talvez aí uns 5 anos, 3 anos, surgiu uma outra profissão que são as chamadas, ou chamados, né, business partners, né? São pessoas do RH de suporte às pessoas ou à liderança, e normalmente psicólogas, que ficam ajudando o líder a lidar com pessoas, né, a motivar as pessoas, a entender se essa pessoa está engajada ou não, ou talvez se essa pessoa de repente não está querendo pedir para sair e ser desligada, né, se a pessoa ela está triste ou não, né, ou feliz, se ela está feliz ou não no ambiente de trabalho, entre outras atribuições. E muitos, até aqui mesmo na DB1, né, com a responsabilidade de ajudar o líder a fazer o que ele tem que fazer, que são as disciplinas, obviamente, de gestão de pessoas, olhar para os líderes que estão performando menos e ver como é que as disciplinas de gestão de pessoas, como cultura organizacional, aquisição, desenvolvimento de pessoas, né, está ocorrendo naquelas equipes. Mas são papéis, ou são, na verdade, são atribuições, né, são itens que o próprio líder tem que cuidar, e por eles não estarem fazendo o trabalho adequado, por os líderes estarem mais fracos atualmente em relação às suas atribuições, as organizações estão, a única forma de tentar garantir isso é colocando pessoas ou profissões ou mais gente para cuidar ou ajudar o líder a fazer aquilo que ele deveria estar fazendo. Não existe nenhum problema em situações pontuais essas pessoas estarem atuando nas empresas. Mas o que o líder tem que entender é que se ele está usando muito business partner, muito analista de qualidade, melhoria de processo, as pessoas de apoio estão muito próximo dele o tempo todo, é porque você não está fazendo o trabalho adequado, você não está sendo um líder eficiente. Porque se você fizer tudo o que você precisa realmente fazer enquanto líder, essas pessoas
não precisam estar à tua volta, porque você já vai estar cuidando das pessoas, você já vai estar fazendo os processos de RH, você já vai estar fazendo melhoria contínua na sua área. Isso é obrigação de líder. Pelo que eu estou entendendo do que você está falando, o que está por trás, né, uma conclusão, uma inferência, seria essas pessoas dessas profissões que você citou, provavelmente elas ocupam mais horas, mais tempos Tem mais profissionais? com líderes mais ineficientes. Com certeza absoluta. E os líderes talvez mais eficientes, que também são atendidos por essas profissões, mas eles estão usando menos horas no atendimento dessas pessoas. Essa é a inferência. Na verdade, não é inferência. Talvez nem estejam utilizando, porque não precisam. Uhum. Né? Em geral, eu encontro vários líderes, inclusive na própria DB1, que não precisam dessas pessoas para que as suas atribuições sejam efetivamente realizadas. Alguns líderes usam até essas pessoas, como as BPs, por exemplo, de secretário, o que não faz o menor sentido. É um profissional da área de humanas, não de secretariado executivo. Ou Você tem. secretariado, seja lá o que for. Né? Qual que seria o exemplo de secretário? Em que sentido? Como seria? Organizar processos de feedback de liderado. Fazer agenda. Fazer agenda, por exemplo. Né? Seu trabalho de secretaria. Exatamente. Quando não, já aconteceu que na DB1, o absurdo de o líder pedir para uma business partner desligar um colaborador, o que é muito louco, né? Quando a gente descobriu que isso efetivamente tinha acontecido, né? Então, terceirizando uma atividade que é sua. Então, começa a ver, quando esses profissionais estão nesse ambiente, corre o risco de começar a ver distorções se a organização não tomar bastante cuidado. A gente não pode esquecer das atribuições do líder. O líder é responsável. Se ele não estiver dando conta, se ele não estiver conseguindo fazer aquilo que é da obrigação dele, aí sim tem pessoas que vão encostar e ajudá-lo. Mas essas pessoas ajudando o líder é a muleta, não é temporário. A pessoa tem que se livrar e tirar elas do dia a dia do líder, porque o líder tem que efetivamente conseguir andar sozinho sem essa muleta. Você não acha, duas provocações para você na sua fala, né, no que você está trazendo aqui. Você citou aí algumas profissões que não existiam e passaram a existir ao longo do tempo, para corrigir ineficiências da liderança. Sim. Você não entende que isso é um processo de evolução do trabalho? Eu acho que é um processo de desevolução do trabalho. Né? O líder vai ficando com mais na zona de conforto e buscando apoios, né? O que acaba acontecendo é uma desconexão das pessoas, como se para saber o que realmente o teu liderado pensa, o que ele entende, como ele está se sentindo, você precisasse de um profissional de psicologia. Você precisa de conexão humana com essa pessoa, você não precisa de profissionais de psicologia. O que está havendo é uma desconexão pessoal. O que está havendo é um desinteresse do líder pelos seus liderados. E aí as coisas acontecem muito de repente. Situações do tipo... o líder pede para... Um liderado pede para sair, conversa com a BP e o líder está surpreso que essa pessoa pediu para sair. Que estava tudo bem e essa BP já estava acompanhando essa pessoa, já estava sendo mapeado, inclusive estava sendo informado para o líder e o líder não fez nada a respeito. Né? Ou até mesmo o contrário. Né? As BPs olhando para pessoas, falando essas pessoas não estão fazendo sentido e o líder não faz absolutamente nada a respeito e não desliga eventualmente essa pessoa, não dá capacitação para essa pessoa e não age para que essa pessoa melhore a sua produtividade e fica naquele ambiente por muito tempo, puxando a performance do time para baixo, e esses profissionais ajudam a olhar para esses líderes que não estão conseguindo fazer a sua atribuição. Então, quanto mais uso, menos eficiente o líder está. Deve ser um sinal de alerta Com certeza. para o líder. Para o líder e para a organização. E para a organização a demandar muito desses profissionais que você citou e talvez outros até, né? Com certeza, com certeza. Porque a atribuição primeira e a responsabilidade primeira é do líder. E qual que é a solução, então? A gente acaba com essas profissões? Eu acho que a gente não acaba com essas profissões, mas a gente também não incentiva. Algumas organizações têm cometido o erro de ampliar
desproporcionalmente o número. Então, quando você amplia o uso de amuletas, você fornece mais amuletas, a tendência é as pessoas usarem, porque é mais fácil utilizar. A mágica está na organização ter a quantidade suficiente para trabalhar nos times de baixa performance e não em todos os times. Ô, Wilson, eu acredito que eu até entendo o seu ponto, o que você está trazendo aqui, né? Como que um sinal de alerta. Então, o líder está demandando muitas horas desses profissionais, né? Lá do agilista, do profissional da qualidade, do profissional de RH. Então, esse é um sinal de alerta. Será que ele, de fato, está eficiente nas disciplinas que ele precisaria dominar? Ou ele está precisando exageradamente desse suporte? Então, eu entendo esse ponto de vista. Mas aí a pergunta que eu preciso fazer para você é o seguinte: você não entende o valor desses profissionais no sentido de guardar restrições da organização? Porque a organização tem regras, sejam regras culturais, de comportamento, de tomada de decisão, ou de processos que precisam ser seguidos. Esses Sim. processos eles têm uma razão, têm um porquê, têm um princípio que está sendo resguardado ali. E esses profissionais atuam, então, como aqueles que estão sendo agentes ativos em favor da organização, Perfeito. para que a organização não se perca. Então, não seriam profissões que não deveriam existir se o líder fizesse o seu trabalho, mas profissões que devem existir para que a empresa tenha a segurança de que está no rumo certo, porque alguém precisa garantir isso, né? Sim. Você vê diferente? Rafa, eu vejo que a diferença é quando a gente, como e quando a gente está usando esses profissionais. Então, quando uma pessoa quebra a sua perna, e eu já quebrei a minha, então normalmente fiquei 3 meses sem colocar o pé no chão, e eles falam que também depois desse período você tem que fazer um período de desmame da amuleta, né? Então você vai colocando os pés ao pouco e vai caminhar sozinho, porque o objetivo final é que você caminhe sozinho. Eu estou usando essa metáfora e usei a muleta não por acaso, porque o processo é esse mesmo. Em alguns momentos da organização, o profissional precisa entrar, precisa ajudar, porque tem um problema ali que o líder sozinho não está conseguindo resolver, tem ou um processo está quebrado, não está muito eficiente, precisa ser melhorado, ou um líder está com dificuldade, ou um líder está em treinamento, ou está em formação, tem um cenário específico onde esse profissional precisa estar e atuar, mas ele precisa fazer uma entrada e precisa fazer uma saída. Não é um processo permanente. A única questão que eu estou colocando aqui é que tem líder gostando de ficar com a muleta o tempo todo. Seria a dependência. A dependência é Ou o problema. delegar para esse profissional. Ou delegar para e esse ficar profissional e de ficar boa. de boa. Ou seja, porque é muito mais conveniente, é muito mais fácil. O grande ponto que eu estou questionando é esse, né, de líderes se aproveitando de profissionais. E digo mais, né, se você é BP ou se você é analista da qualidade, você não ajuda nada o teu líder quando você fica lá o tempo todo ajudando para se sentir útil. Você é útil realmente quando você entra, resolve um problema e depois você sai e vai ajudar outro líder, outra equipe efetivamente. Senão você também que é BP ou analista da qualidade ou profissões como essas de suporte não está fazendo também um bom trabalho enquanto profissional. É bem diferente o que você está falando aí daquilo que a gente tem visto no mercado de forma geral. E a minha pergunta para você, que está nos acompanhando aí como audiência, gostaria que você comentasse. Faz sentido? Mal terminamos de gravar os episódios, já começaram a chegar excelentes perguntas, né? E a pergunta que me chegou aqui agora é: ok, então eu preciso fazer um desligamento e eu preciso de um profissional da área do RH para acompanhar esse desligamento. Isso está errado? Não, isso não está errado desde que faça parte da estratégia da empresa. Vou dar um exemplo aqui na DB1. Quando a gente faz um desligamento, se eu for desligar um colaborador, por exemplo, eu converso com esse colaborador, explico todas as razões pelo qual ele está sendo desligado, que eu espero também que todas as pessoas, assim como eu, já venha dando feedback dessa pessoa da sua baixa performance, e esse colaborador ele é desligado, eu dou a notícia para ele do desligamento. Existe parte do processo que daí vem um outro profissional do RH, que no nosso caso são as business partners, que faz a entrevista de desligamento para entender como é que esse desligamento foi feito e também fazer o processo de acolhimento. Se a pessoa está pedindo demissão, ela faz simplesmente a entrevista de desligamento. Se ela está sendo demitida, ela entende o processo de desligamento
e faz o acolhimento dessa pessoa, porque um desligamento pode abalar e precisa ajudar esse profissional a significar corretamente o processo de desligamento. Então, se isso faz parte do processo organizacional, isso não é absolutamente nenhuma ineficiência do líder, é parte do processo organizacional. Legal, esse episódio está rendendo. Mais uma pergunta para ser respondida. Eu acabei de assumir uma posição de liderança e estou inseguro com relação a tudo que eu tenho que fazer, aos processos que eu tenho que seguir e como conduzir essa liderança. Meu líder me apoia, mas ele tem tantas tarefas que ele não consegue estar todo o tempo que eu preciso comigo. Eu posso ser apoiado por uma BP? Deve, ela está justamente para isso. Um profissional dessa área vai te ajudar a fazer essas primeiras conduções, vai trabalhar junto com o líder por um determinado período, até você estar conseguindo andar sozinho, né? Retomando o nosso exemplo de amuleta. Então, ele é um apoio temporário para resolver questões específicas. Isso seria uma boa prática de uso de um profissional como, por exemplo, o BP. Assim como um analista da qualidade que tem problema, o líder já detectou, ele entendeu que ele sozinho ele não vai conseguir resolver, ele chama a pessoa para ajudar ele a resolver o problema, mas a responsabilidade da solução ainda é dele. E ele vai trabalhar junto com esse profissional da qualidade por um período curto de tempo para solucionar um determinado problema, está totalmente qualificado. Essa é justamente a utilidade desses profissionais no ambiente de trabalho e o bom uso deles. Mais uma pergunta. Agilistas se enquadram também como esses caras que entram temporariamente nos times para ajudar os times? Essa é a grande disfunção desse título agilista. Quando se criou os agilistas, colocaram pessoas da qualidade ou de melhoria de processos ou que responsáveis por implantar metodologias ágeis de forma permanente nos times. Esse foi um grande erro do setor de tecnologia e que ele já está há algum tempo revertendo. Hoje é uma profissão, creio eu, que em extinção e deve ser extinta mesmo, porque o agilista é um profissional da área de melhoria de processos de implantação e evolução de metodologias ágeis. Se as metodologias já estão implantadas, o time tem que rodar sozinho. Não pode ter profissionais de agilidade juntando desenvolvedores para fazer reunião na hora certa, para fazer leitura de indicadores para desenvolvedor. Isso é papel do líder ou do próprio profissional, né? Então, esse é uma disfunção, né? Eu acredito que essa profissão deva deixar de existir ao longo dos anos. Outra pergunta que chegou aqui para mim mas não existem situações onde esses profissionais funcionam como um guarda-reio, na verdade, né, onde eles garantem pontos importantes da organização, seja ele da qualidade ou seja eles da área de RH como Business Partner? Sim, existem. E eles estão lá justamente para isso, né? É por isso que na área da qualidade, por exemplo, eles garantem questões de auditoria ou auditoria de processos, né? É para justamente ver se tem alguma coisa escapando. E assim também, como na área de Business Partner, pode acontecer um erro de liderança. No último ano aconteceu um desligamento de um profissional aqui na DB1 de forma injusta e equivocada. E o nosso BP habilmente detectou essa injustiça e subiu o tema para liderança maior e chegou até em mim. Quando nós entendemos o caso, essa pessoa foi conduzida para uma recontratação, obviamente numa outra equipe, mas ele não deixou a empresa porque o desligamento foi feito de forma injusta, foi dado feedback para essa liderança e essa pessoa reabsorvida. Então, o uso desses profissionais de Business Partner ou qualidade, o segredo está em você fazer uso pontual e eficiente desses profissionais e não usá-los de forma permanente como apoio para você conduzir o seu trabalho.